Seu negro tem seu visto negado no consulado. Até que ele faz algo e surpreende a todos. Quando te fecham a porta, construa uma escada com sua própria coragem. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. A tarde de março se arrastava pesada sobre São Paulo, quando Cauã Xavier empurrou as portas de vidro do consulado dos Estados Unidos. O ar-condicionado artificial contrastava com o calor abafado da rua, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava no ambiente. Lâmpadas de neon projetavam uma luz branca e crua sobre as fileiras de cadeiras plásticas, onde dezenas de pessoas aguardavam com documentos dobrados entre os dedos e esperanças guardadas no peito. Cauã ajustou a pasta de couro marrom que carregava, um presente de sua mãe quando ele se formou na UFRJ, e observou o movimento ao redor. Havia famílias inteiras vestidas com suas melhores roupas, jovens profissionais checando celulares nervosamente e idosos que sussurravam orações enquanto esperavam. Todos compartilhavam a mesma ansiedade silenciosa. Todos buscavam a mesma coisa, uma oportunidade. O jovem empresário respirou fundo e se dirigiu ao balcão de atendimento. Seus passos ecoavam discretamente no piso de mármore frio, enquanto repassava mentalmente os documentos organizados com precisão militar em sua pasta. 7 anos construindo a Afrotech Brasil, transformando 2 notebooks usados em uma empresa bilionária, criando oportunidades para milhares de jovens da periferia. Prêmios internacionais, reconhecimento do governo, parcerias com gigantes da tecnologia. Seu dossiê era impecável. Quando chegou sua vez, aproximou-se da cabine número 7, onde um atendente de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, o aguardava. O homem ergueu os olhos por um breve instante, depois baixou novamente para a tela do computador. Cauã estendeu seus documentos com um sorriso cordial. "Boa tarde, sou Cauã Xavier, estou aqui para..." "Documentos", interrompeu o atendente sem levantar o olhar. Cauã deslizou a pasta por baixo do vidro. Observou enquanto o homem folheava rapidamente as páginas. Muito rapidamente. Não havia tempo suficiente para ler, apenas para fingir que estava analisando. Em menos de 3 minutos, o atendente carimbou um papel e o devolveu junto com os documentos. "Pedido negado. Não atende aos critérios para concessão de visto." As palavras caíram como pedras no estômago de Cauã. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. "Desculpe, mas houve algum problema específico com minha documentação? Posso esclarecer qualquer dúvida." "Próximo", disse o atendente, já sinalizando para a pessoa atrás de Cauã na fila. O empresário permaneceu parado por um momento, sentindo os olhares curiosos das outras pessoas ao redor. O papel em suas mãos tremia levemente, não de nervosismo, mas de uma indignação que começava a crescer em seu peito. Ele conhecia aquela sensação. Era a mesma que sentira aos 12 anos, quando foi seguido por um segurança em uma loja de shopping. A mesma de quando, já formado, foi questionado sobre sua presença em um evento empresarial, mesmo portando crachá de palestrante. Engoliu seco e se afastou do balcão, caminhando em direção à área de coleta biométrica, conforme as instruções do papel. Enquanto andava, notou sussurros discretos e olhares laterais. Uma senhora idosa cochichou algo para a filha ao lado, apontando discretamente em sua direção. Um executivo de terno navy checou 2 vezes se sua pasta estava bem fechada quando Cauã passou por ele. Na sala de biometria, enquanto aguardava ser chamado, Cauã olhou pela janela de vidro fumê. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam para pegar ônibus, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas. A vida continuava, indiferente ao momento que havia acabado de transformar sua tarde em algo que jamais esqueceria. Quando finalmente saiu do consulado, já eram quase 4 da tarde.
O sol ainda batia forte no asfalto e o ar quente da cidade o envolveu como um abraço familiar, contrastando com o ambiente gelado que deixara para trás. Cauã parou na calçada, observando o movimento das pessoas que entravam e saíam do prédio, cada uma carregando suas próprias expectativas e decepções. Retirou o celular do bolso e contemplou por um momento a tela escura. Sabia que uma ligação poderia mudar tudo. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil era sua conhecida do Conselho Bilateral de Comércio. Haviam dividido mesas de discussão sobre tecnologia e inovação. Ela conhecia seu trabalho, respeitava sua trajetória. Discou o número. Enquanto aguardava a ligação completar, Cauã fechou os olhos e deixou sua mente viajar 28 anos para trás, até um apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio sem elevador em Madureira. Era domingo de manhã, e o cheiro de café coado por Bibiana, sua mãe, misturava-se ao som do rádio tocando samba baixinho na cozinha. Aloísio Xavier chegava do plantão noturno como porteiro em Copacabana, uniforme ainda impecável apesar da jornada de 12 horas. Cauã, então com 7 anos, corria descalço pelo corredor estreito para abraçar o pai, que sempre trazia na mochila um pão de açúcar comprado na padaria da esquina do prédio onde trabalhava. "Como foi a escola essa semana, campeão?" perguntava Aloísio, desabotoando lentamente a camisa social azul marinho. "Professora Regina disse que eu sou o melhor da turma em matemática, pai", respondia Cauã, os olhos brilhando de orgulho. Bibiana surgia da cozinha, cabelos presos em um coque desfeito. Pela correria matinal, avental florido manchado de óleo da frigideira. Trabalhava como auxiliar de cozinha em uma lanchonete do centro da cidade. Acordava às 4 da madrugada todos os dias para preparar sanduíches e sucos para os escritórios da região. "Esse menino vai longe", dizia ela, passando a mão carinhosa nos cabelos crespos do filho. "Só precisa estudar e não se deixar desencorajar por nada que disserem sobre ele." Mesmo criança, Cauã já entendia o peso por trás das palavras da mãe. Sabia que era diferente dos colegas de classe quando chegava da escola e encontrava o apartamento vazio porque os pais trabalhavam em turnos que se estendiam pela madrugada. Sabia que era diferente quando suas roupas eram sempre limpas e passadas, mas nunca da última moda. Sabia que era diferente quando, aos 12 anos, acompanhou o pai em uma visita ao prédio, onde trabalhava em Copacabana, e sentiu os olhares dos moradores o seguindo pelos corredores com desconfiança. Foi nessa mesma época que Cauã descobriu os computadores. O Centro Comunitário de Madureira havia recebido uma doação de equipamentos usados e uma ONG local oferecia aulas gratuitas de informática para crianças da região. 3 vezes por semana, depois da escola, ele caminhava 20 minutos sob sol ou chuva para sentar diante daquelas máquinas que pareciam guardar segredos infinitos. Professor Marcos, um jovem engenheiro que dedicava seus fins de semana ao projeto social, logo percebeu o talento natural do menino. Cauã absorvia conceitos de programação com uma facilidade que surpreendia até mesmo adultos. Em poucos meses, já criava pequenos jogos e ajudava os colegas mais novos com exercícios básicos. "Você tem um dom, Cauã", disse professor Marcos. Certa tarde, enquanto observava o adolescente resolver um problema complexo de lógica. "Mas dom sem oportunidade não vai a lugar nenhum. Vou te ajudar a conseguir uma bolsa de estudos." Foram meses de preparação intensa. Cauã estudava de manhã na escola pública. Trabalhava à tarde como auxiliar em uma lan house para ajudar com as despesas de casa. E à noite se debruçava sobre livros emprestados e apostilas fotocopiadas. Bibiana costurava para fora nos fins de semana para pagar o transporte até os locais das provas. Aloísio fazia horas extras sempre que possível para comprar material escolar.
Na véspera da prova para a bolsa de estudos na UFRJ, Cauã não conseguiu dormir. Sentou-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que se espalhavam até onde a vista alcançava. Sua mãe se aproximou em silêncio, colocou uma xícara de chá de camomila em suas mãos. "Tô com medo, mãe", confessou, a voz ainda embargada pela adolescência. "Medo é normal, filho." "Medo significa que você se importa", respondeu Bibiana, sentando-se ao seu lado no banco de plástico. "Mas lembra uma coisa, você não vai estar sozinho nessa prova. Vai levar com você cada sacrifício que eu e seu pai fizemos, cada hora que você passou estudando, cada pessoa que acreditou em você. Isso não é só sobre você, é sobre todos nós." Quando Cauã abriu os olhos, estava de volta à calçada em frente ao consulado. Sua ligação havia sido atendida. "Embaixadora Thompson, aqui é Cauã Xavier, da Afrotech Brasil." "Cauã, que surpresa. Como vai você? Espero que esteja ligando para me contar sobre algum novo projeto revolucionário", respondeu Margaret Thompson, sua voz carregando o tom cordial que ele conhecia das reuniões do Conselho Bilateral. "Na verdade, estou ligando sobre uma situação delicada. Acabo de sair do seu consulado aqui em São Paulo. Meu pedido de visto executivo foi negado sem qualquer justificativa plausível." Houve uma pausa do outro lado da linha. Cauã podia ouvir o ruído de papéis sendo manuseados e vozes distantes ao fundo. "Cauã, você sabe que tenho a maior admiração pelo seu trabalho. A Afrotech é um exemplo para toda a América Latina. Mas processos consulares, bem, eles seguem protocolos muito específicos. Não posso interferir nas decisões técnicas dos oficiais." A resposta caiu como um balde de água fria. Cauã esperava, no mínimo, que ela se oferecesse para verificar o que havia acontecido, para entender os motivos da recusa. Em vez disso, recebia uma resposta protocolar, distante. "Margaret", disse ele, usando o primeiro nome deliberadamente, tentando apelar para a relação pessoal que acreditava ter construído. "Não estou pedindo favores, estou pedindo justiça. Você conhece meu histórico, sabe da seriedade da minha empresa. Como pode um dossiê impecável ser rejeitado em 3 minutos? Sinto muito, Cauã, mas realmente não posso me envolver em questões operacionais internas. Tenho certeza de que, se houver algum mal-entendido, pode ser esclarecido pelos canais apropriados. Talvez seja melhor entrar com um recurso formal." A frieza na voz dela era palpável. Esta não era a mesma mulher que havia elogiado publicamente seus projetos, que havia posado para fotos ao seu lado em eventos diplomáticos. Era como se, de repente, uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. "Entendo", respondeu Cauã, controlando o tom para não deixar transparecer sua decepção. "Obrigado pelo tempo, embaixadora." "De nada, Cauã. Boa sorte com tudo." A ligação se encerrou, deixando-o sozinho na calçada barulhenta da Faria Lima. Pela primeira vez em anos, Cauã se sentiu verdadeiramente pequeno. Não eram apenas os documentos que haviam sido rejeitados naquela tarde. Era sua própria credibilidade, sua trajetória, sua identidade como empresário bem-sucedido. Guardou o telefone no bolso e começou a caminhar sem direção definida. Passou por executivos apressados que falavam alto ao celular sobre fusões e aquisições. Viu jovens empreendedores em cafeterias discutindo suas startups com investidores. O mundo dos negócios seguia girando, indiferente ao que havia acabado de acontecer com ele. Foi então que seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. "Senhor Xavier, imagino que esteja surpreso com a decisão do consulado hoje. Se tem interesse em entender o que realmente aconteceu, encontre-me no café Grão de Ouro, na Rua Bela Sintra, em 1 hora. Venha sozinho. Tenho informações que pode querer ver." Cauã parou abruptamente na calçada, relendo a mensagem várias vezes.
Seu primeiro instinto foi ignorar. Poderia ser uma pegadinha, uma tentativa de extorsão, qualquer coisa. Mas algo, na precisão da linguagem, na forma como a pessoa sabia exatamente onde ele havia estado, o intrigou. Olhou ao redor, como se esperasse ver alguém o observando. O fluxo de pessoas continuava normal. Mulheres carregando sacolas de compras, homens de terno caminhando rapidamente, adolescentes com fones de ouvido. Ninguém parecia prestar atenção nele. Decidiu ir ao café. Não tinha nada a perder. Sua tarde já havia sido arruinada de qualquer forma. Pelo menos poderia descobrir quem estava por trás daquela mensagem misteriosa. O Grão de Ouro ficava a 2 quadras de distância. Era um estabelecimento pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por moradores do bairro e alguns escritórios próximos. Cauã chegou 15 minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar a rua. Às 5h30 em ponto, uma mulher de cerca de 40 anos entrou no café. Cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, óculos de grau, roupas discretas, mas bem cortadas. Ela olhou ao redor até localizar Cauã, aproximou-se da mesa e se sentou sem cerimônia. "Sou Amanda Santos, trabalho no consulado há 8 anos", disse ela estendendo a mão. "E preciso lhe mostrar algumas coisas que acho que vai querer ver." Amanda abriu uma pasta discreta e retirou um tablet, posicionando-o entre os dois na mesa. Pequena do café, suas mãos tremiam levemente enquanto desbloqueava a tela. "Antes de qualquer coisa", disse ela, olhando diretamente nos olhos de Cauã, "precisa saber que estou arriscando meu emprego, minha carreira, talvez até minha segurança ao fazer isso. Mas não consigo mais ficar calada." Cauã se inclinou para frente, intrigado. "O que você tem aí?" 3 anos de dados internos do consulado, planilhas, relatórios, comunicações internas. Amanda deslizou o dedo na tela, revelando uma tabela complexa. "Olhe estes números." A primeira imagem mostrava estatísticas de aprovação de vistos, divididas por perfil demográfico. Os números eram gritantes. Solicitantes negros tinham uma taxa de aprovação 40% menor que brancos, com qualificações similares. Jovens de origem periférica, mesmo com diplomas universitários, enfrentavam rejeições sistemáticas. "Isso é só o começo", continuou Amanda, passando para outro documento. "Aqui estão as diretrizes internas não oficiais. Veja este e-mail do supervisor, Ethan Miller." Na tela apareceu uma mensagem datada de 6 meses atrás. "Lembrem-se de aplicar avaliação criteriosa em casos de solicitantes que não se encaixem no perfil tradicional de visitantes executivos. Devemos priorizar a segurança e os interesses nacionais." Cauã sentiu o estômago revirar. Perfil tradicional. Para eles tinha cor e classe social definidas. "Tem mais", disse Amanda, sua voz cada vez mais baixa. "Este aqui é um relatório interno sobre padrões de risco. Veja os critérios." A lista era um manual de preconceitos disfarçados de protocolo. Origem em bairros periféricos. Ascensão socioeconômica rápida sem histórico familiar correspondente. Ativismo social ou participação em movimentos de inclusão racial. Cada item que deveria ser motivo de orgulho havia sido transformado em suspeita. "Meu Deus", murmurou Cauã, lendo e relendo os documentos. "Isso é discriminação institucionalizada documentada. E não para por aí." Amanda mostrou uma nova tela. "Estes são casos similares ao seu. Empresários negros, intelectuais, ativistas, todos com dossiês impecáveis, todos rejeitados pelos mesmos critérios técnicos." Cauã reconheceu alguns nomes na lista. Pessoas que admirava, profissionais respeitados que haviam mencionado casualmente dificuldades para conseguir vistos americanos. Nunca havia conectado os pontos antes. "Por que você está me mostrando isso?" perguntou ele.
Amanda respirou fundo antes de responder. Porque trabalho naquele lugar há 8 anos e vejo isso acontecer toda semana. Porque tenho uma filha de 15 anos que é negra, adotada, e não quero que ela cresça em um mundo onde ainda precisamos aceitar isso calados. Ela fez uma pausa, os olhos mareados. E porque hoje, quando vi como te trataram, vi minha filha, daqui a 10 anos, sendo humilhada da mesma forma. O café ao redor deles continuava sua rotina normal. Pessoas tomavam cafés, conversavam sobre trabalho, riam de piadas compartilhadas. Ninguém imaginava que naquela mesa próxima à janela, documentos que poderiam abalar estruturas diplomáticas estavam sendo revelados. "O que você quer que eu faça com essas informações?" perguntou Cauã. "O que você achar certo", respondeu Amanda fechando o tablet. "Mas saiba que se decidir tornar isso público, vou apoiá-lo. Tenho backups seguros, gravações de reuniões, tudo documentado. Não podem simplesmente negar que isso existe." Cauã olhou pela janela do café, observando o movimento da rua. Executivos caminhavam apressados, carros buzinavam no trânsito lento, a cidade seguia seu ritmo frenético. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro dele. Não era mais sobre um visto negado, era sobre um sistema inteiro que precisava ser confrontado. "Amanda", disse ele, virando-se para ela, "você tem ideia do que isso pode desencadear?" "Tenho", respondeu ela sem hesitar. "E é exatamente por isso que estou aqui." Quando saíram do café, já escurecia. Amanda seguiu em uma direção, Cauã em outra. Ele caminhou lentamente até seu carro, a mente processando tudo que havia visto. Guardou o pendrive que Amanda lhe havia entregado discretamente no bolso interno do paletó, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Ao chegar em casa, Cauã se sentou em sua mesa de trabalho e conectou o pendrive ao computador. Passou horas analisando cada documento, cada planilha, cada e-mail. A discriminação não era um erro isolado ou um mal-entendido, era política não declarada, sistema operacional disfarçado de neutralidade técnica. Pela primeira vez em anos, Cauã se pegou pensando nas palavras de sua mãe. "Você não vai estar sozinho, vai levar com você cada pessoa que acreditou em você." Naquela noite, ele entendeu que a luta não seria apenas dele, mas de todos aqueles que apareciam nas listas de Amanda, de todos que viriam depois, de sua própria história e da história que sua filha, se um dia a tivesse, poderia viver. Fechou o laptop, já passava da meia-noite. Amanhã seria um dia diferente. Amanhã ele não seria apenas Cauã Xavier, empresário bem-sucedido tentando conseguir um visto. Seria alguém com uma missão muito maior entre as mãos. Cauã acordou às 6 da manhã com o celular vibrando incessantemente. Ainda sonolento, pegou o aparelho esperando encontrar as notificações rotineiras de e-mails e mensagens de trabalho. Em vez disso, a tela estava tomada por alertas de redes sociais. Seu perfil no Twitter havia sido marcado em dezenas de publicações durante a madrugada. Conforme lia as mensagens, sua expressão se transformava de confusão em incredulidade, depois em indignação. Cauã Xavier Tech mentiu sobre sua formação. Aqui estão as provas de que ele nunca se formou na UFRJ. Thread 147. Urgente. Afrotech Brasil é fachada para lavagem de dinheiro. Investigação exclusiva revela ligações suspeitas. Cauã Xavier Tech já foi preso. Veja os documentos que comprovam o envolvimento com organizações radicais. Perfis falsos criados aparentemente na mesma semana compartilhavam prints de documentos forjados, fotos manipuladas e acusações que variavam do absurdo ao calunioso. A coordenação era evidente. As publicações seguiam o mesmo padrão de linguagem, usavam hashtags idênticas e eram amplificadas por uma rede de contas suspeitas. Cauã se levantou rapidamente, foi até o computador e começou a verificar cada alegação.
Sua formação na UFRJ estava disponível publicamente no site da universidade. Os prêmios da Afrotech Brasil estavam documentados em dezenas de veículos de mídia respeitáveis. As acusações de ligações com organizações radicais se referiam a seu trabalho voluntário em ONGs de inclusão digital. Trabalho que sempre fizera às claras. O mais perturbador era a sofisticação do ataque. Não eram trolls amadores. Alguém havia investido tempo e recursos para criar uma campanha coordenada de desinformação. Documentos falsificados com qualidade profissional, perfis falsos com históricos elaborados, estratégias de amplificação que sugeriam conhecimento em guerra digital. Seu telefone tocou. Era Mariana, sua assistente. Cauã, você viu o que está acontecendo nas redes? Nossa assessoria de imprensa está sendo bombardeada com perguntas sobre essas acusações malucas. Estou vendo agora, Mari. Alguém quer me destruir antes mesmo que eu possa reagir ao que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem? Cauã percebeu que ainda não havia contado a ninguém sobre o consulado, sobre Amanda, sobre os documentos. Havia passado a noite processando tudo sozinho. É uma longa história. Vou ao escritório em 1 hora. Reúna a equipe de comunicação. Precisamos de uma resposta coordenada. Enquanto se vestia, Cauã refletia sobre o timing do ataque. Não podia ser coincidência. Alguém sabia que ele havia descoberto algo comprometedor e estava tentando queimar sua credibilidade antes que pudesse agir. Chegou ao escritório da Afrotech Brasil pouco antes das 8. O prédio envidraçado na região da Faria Lima sempre lhe dava orgulho. Era um símbolo tangível de quanto haviam chegado longe. Naquela manhã, porém, cada passo pelos corredores familiares carregava um peso diferente. A equipe de comunicação já estava reunida na sala de conferências. Faces preocupadas se viraram em sua direção quando ele entrou. Bom dia, pessoal. Sei que vocês têm perguntas sobre essa campanha difamatória. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro: cada acusação é mentira. Temos documentação para refutar todas elas. Passou a manhã trabalhando com a equipe na resposta institucional. Compilaram diplomas, certificados, reportagens, prêmios. Um dossiê robusto que desmontava cada alegação falsa. Mas Cauã sabia que, no mundo digital, a mentira sempre corria mais rápido que a verdade. Por volta das 11 horas, seu celular particular tocou. Era sua irmã, Joana. Cauã, você precisa vir aqui agora. É sobre a mãe. O coração dele disparou. O que aconteceu? Ela viu as notícias na internet sobre você. Os vizinhos começaram a comentar, fazer perguntas. Ela ficou muito alterada, começou a passar mal, com dor no peito. Está no Hospital São Luís. Cauã sentiu o mundo girar. Sua mãe, Bibiana, sempre fora o porto seguro da família. Forte, determinada, incapaz de se abalar por comentários maldosos. Mas aos 62 anos, com problemas cardíacos já conhecidos, a pressão psicológica poderia ter consequências graves. Estou indo para aí. Como ela está agora? Estável, mas os médicos querem mantê-la em observação. Cauã, ela está muito preocupada. Fica perguntando se você fez alguma coisa errada, se as acusações são verdade. Eu expliquei, mas você sabe como ela é? Eu sei. Chego aí em meia hora. Cauã cancelou todas as reuniões do dia e correu para o hospital. No caminho, não conseguia parar de pensar que a estratégia dos atacantes era cruel e eficaz. Não bastava tentar destruir sua reputação profissional. Queriam atingir sua família, seu círculo mais íntimo, as pessoas que mais amava. Encontrou Bibiana na cama do hospital, conectada a monitores cardíacos, mas consciente e lúcida. Quando o viu entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, que história é essa que estão falando de você na internet? Cauã se aproximou, segurou a mão dela entre as suas. Estava fria e trêmula. Mãe, são mentiras. Pessoas ruins tentando me prejudicar.
A senhora conhece seu filho, conhece meu caráter, minha história. Eu faria alguma coisa desonesta? Claro que não, respondeu ela, a voz fraca, mas firme. Mas por que querem te atacar assim? O que você fez? Pela primeira vez desde que tudo havia começado, Cauã contou a história completa. O consulado, a discriminação, Amanda, os documentos, a descoberta do sistema discriminatório. Bibiana ouvia em silêncio, seus olhos se enchendo, ora de indignação, ora de orgulho. Meu filho, disse ela quando ele terminou, você vai lutar contra isso? Vou, mãe. Mas talvez isso signifique mais ataques, mais pressão sobre nossa família. Bibiana apertou a mão dele com uma força que surpreendeu Cauã. Então lute. Lute por você, lute por mim, lute por seu pai, que trabalhou a vida inteira sendo tratado como invisível. Lute por todas as mães que ainda vão criar filhos neste país. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Mas lute do jeito certo, filho, com dignidade, com verdade. Não deixe eles te transformarem em alguma coisa que você não é. Quando Cauã saiu do hospital naquela tarde, sabia que não havia mais volta. A luta havia se tornado pessoal de uma forma que nunca imaginou. Não se tratava mais apenas de justiça abstrata. Era sobre proteger as pessoas que amava e honrar os valores que elas lhe haviam ensinado. 3 dias depois, Cauã estava em seu escritório, revisando a estratégia de comunicação com sua equipe, quando recebeu uma ligação inesperada. Era Fernanda Ribeiro, jornalista investigativa da TV Cultura. Cauã, estou trabalhando em uma matéria sobre seu caso e descobri algumas informações que acho que vão te interessar. Posso passar aí? 1 hora depois, Fernanda estava sentada na sala de reuniões da Afrotec Brasil, um tablet na mesa e uma expressão séria no rosto. Comecei investigando a campanha de desinformação contra você, disse ela, mas acabei descobrindo algo muito maior. Você conhece o supervisor que negou seu visto? Ethan Miller? Apenas o nome. Foi ele quem carimbou a negativa. Pois bem, Miller trabalha para o governo americano há 15 anos. Antes de São Paulo, estava no consulado de Barcelona, na Espanha. E pasmem, saiu de lá em meio a um escândalo. Fernanda abriu seu tablet e mostrou uma reportagem do jornal El País, datada de 2 anos atrás. O título em espanhol era claro: funcionário do consulado americano acusado de discriminação sistemática. A matéria é sobre Miller? Perguntou Cauã, tentando traduzir o texto. Exatamente. 3 organizações de direitos humanos apresentaram queixas formais contra ele. Alegavam que Miller rejeitava sistematicamente pedidos de visto de imigrantes norte-africanos e latinos, mesmo quando cumpriam todos os requisitos. Cauã sentiu um misto de validação e revolta. E o que aconteceu com as denúncias? Essa é a parte mais revoltante, respondeu Fernanda, passando para outra página. As investigações internas foram arquivadas por falta de evidências conclusivas. Miller foi discretamente transferido para o Brasil. Basicamente, varreram o problema para debaixo do tapete. Então ele veio para cá com um histórico de discriminação documentado? Não só veio, como foi promovido. Aqui ele tem mais autoridade do que tinha em Barcelona. Fernanda mostrou mais documentos. Reportagens em jornais locais de Barcelona, depoimentos de vítimas, até uma petição online com mais de 5.000 assinaturas pedindo a remoção de Miller do consulado. Tudo havia sido ignorado pela burocracia diplomática. Tem mais, continuou a jornalista. Consegui contato com Ahmed Hassan, um empresário marroquino que foi uma das principais vítimas em Barcelona. Ele topou dar entrevista por videoconferência hoje à tarde. Fernanda, isso vai ao ar? Se você autorizar, sim. Queremos fazer uma matéria completa sobre padrões de discriminação em consulados americanos. Seu caso seria o gancho, mas mostraríamos que é um problema sistêmico, não isolado. Cauã considerou a proposta. Uma matéria na TV Cultura teria
alcance nacional, mas também intensificaria os ataques contra ele. Por outro lado, seria uma oportunidade de mostrar que não estava inventando problemas, estava expondo falhas reais. Vamos fazer, decidiu. Às 3 da tarde, eles estavam no estúdio improvisado da emissora. E Ahmed Hassan apareceu na tela via videoconferência, falando um português carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível. Quando vi a notícia sobre o Sr. Xavier no Brasil, reconheci imediatamente o padrão, disse Ahmed. Miller usava as mesmas táticas comigo e com outros empresários imigrantes em Barcelona. Rejeitava pedidos sem análise adequada, sempre com justificativas vagas. Ahmed, perguntou Fernanda, você pode dar exemplos específicos? Claro, minha empresa de tecnologia tinha contratos com 3 universidades americanas, faturamento anual de 2 milhões de euros. Mesmo assim, Miller negou meu visto para uma conferência em Boston, onde eu era palestrante principal. A justificativa? Não atende aos critérios de elegibilidade. Cauã ouviu o depoimento com crescente indignação. A história de Ahmed era praticamente idêntica à sua. Empresário bem-sucedido, documentação impecável, rejeição arbitrária. O mais frustrante, continuou Ahmed, é que conseguimos provar a discriminação. Comparamos nossos casos com pedidos aprovados de empresários europeus com qualificações similares ou até inferiores. O padrão era claro. Brancos eram aprovados, não brancos eram rejeitados. E como o consulado respondeu às denúncias? Perguntou Cauã. Negaram tudo. Disseram que cada caso era avaliado individualmente, que não havia política discriminatória. Quando a pressão aumentou muito, simplesmente transferiram Miller para outro país. Após a entrevista, Cauã permaneceu no estúdio conversando com Fernanda sobre os próximos passos. A matéria vai ao ar amanhã à noite, disse ela. Mas Cauã, você precisa estar preparado. Essa reportagem vai causar impacto. O consulado vai ser obrigado a se posicionar. Estou preparado, respondeu ele, embora não tivesse certeza disso. Tem uma coisa a mais, acrescentou Fernanda. Consegui o contato de outros 2 jornalistas investigativos, um em Londres, outro em Berlim. Miller passou por consulados nesses países também. Se quiser, posso ajudar você a conectar essas histórias. Cauã percebeu que havia tropeçado em algo muito maior do que imaginava. Não se tratava de um funcionário problemático ou de um erro isolado. Era um padrão internacional de discriminação, protegido pela burocracia diplomática e pela dificuldade de provar preconceito institucional. Fernanda, disse ele, acho que precisamos dessa investigação mais ampla, mas primeiro vamos ver como reagem à matéria de amanhã. Naquela noite, Cauã ligou para sua mãe, que já havia recebido alta do hospital. Mãe, amanhã vai sair uma reportagem na TV sobre meu caso. Pode ser que os ataques contra mim aumentem. Filho, respondeu. Bibiana, sua avó costumava dizer que a verdade sempre incomoda quem vive da mentira. Se eles atacarem mais, é porque você está no caminho certo. A sabedoria simples de sua mãe o tranquilizou. Cauã dormiu naquela noite, sabendo que, no dia seguinte, a situação mudaria drasticamente. Para melhor ou para pior, não havia mais como voltar atrás. A matéria da TV Cultura foi ao ar numa quinta-feira às 22h30 e em menos de 2 horas já estava sendo compartilhada massivamente nas redes sociais. O telefone de Cauã não parou de tocar durante toda a sexta-feira. Jornalistas, advogados, ativistas, políticos, todos queriam uma declaração, uma entrevista, um posicionamento. Mas a ligação que mais o surpreendeu veio por volta das 10 da manhã. O número no visor mostrava DDD de Brasília. Senhor Xavier? Aqui é Ricardo Mendoza, do gabinete da embaixadora dos Estados Unidos.
A embaixadora gostaria de conversar com o senhor pessoalmente. Seria possível um encontro reservado hoje à tarde? Cauã hesitou. Sabia que essa ligação significava que a pressão havia funcionado. Eles queriam negociar. Claro, onde seria? A embaixadora prefere um local neutro. Que tal o Hotel Unique, às 16 horas? Sala privativa. 3 horas depois, Cauã estava sentado numa sala elegante e discreta do hotel, aguardando. Margaret Thompson entrou acompanhada de 2 assessores e de um homem que se apresentou como Dr. James Peterson, conselheiro jurídico. Cauã, disse a embaixadora, forçando um sorriso. Obrigada por vir. Acredito que podemos resolver essa situação de forma construtiva para todos os envolvidos. Estou ouvindo, respondeu ele, mantendo o tom formal. Dr. Peterson assumiu a palavra. Senhor Xavier, entendemos sua frustração com o processo de visto. Erros podem acontecer, mal-entendidos são possíveis. Estamos preparados para oferecer uma solução que acreditamos ser satisfatória. O homem abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Primeiro, seu visto executivo será aprovado imediatamente, com validade de 5 anos. Segundo, gostaríamos de convidá-lo para integrar um novo programa de intercâmbio cultural e empresarial entre Brasil e Estados Unidos. Seria uma posição de prestígio com ótima remuneração. Cauã examinou os papéis. A proposta era generosa, muito generosa. O programa mencionado nem existia ainda. Estava sendo criado especificamente para ele. E em troca? Perguntou. Bem, continuou Peterson, esperaríamos que você reconsiderasse sua postura pública sobre este mal-entendido. Talvez uma declaração conjunta, onde ambos os lados reconhecem que houve falhas de comunicação, mas que foram resolvidas através do diálogo construtivo. Margaret Thompson se inclinou para a frente. Cauã, você é uma pessoa inteligente. Sabe que prolongar esse conflito não beneficia ninguém. Nós valorizamos sua trajetória e queremos uma parceria de longo prazo. Cauã respirou fundo. A oferta era tentadora, mas sabia exatamente o que significava. Silêncio comprado com privilégios. Seu problema seria resolvido, mas o sistema continuaria. Intocado, pronto para discriminar a próxima pessoa. Posso fazer uma pergunta? Disse ele. Claro, respondeu Peterson. Ethan Miller será removido do consulado? Os protocolos discriminatórios documentados serão revistos? Haverá mudanças estruturais para evitar que isso aconteça com outras pessoas? Houve um silêncio desconfortável na sala. Margaret e Peterson trocaram olhares. Senhor Xavier, disse. Peterson finalmente. Decisões sobre pessoal e protocolos internos são questões complexas que envolvem vários níveis hierárquicos. Não podemos fazer promessas específicas sobre... Então, vocês querem que eu aceite privilégios pessoais, em troca de fingir que um sistema discriminatório não existe, interrompeu Cauã. Não é bem assim, começou Margaret. É exatamente assim, respondeu Cauã levantando-se. Obrigado pela oferta, mas não estou interessado. Peterson pareceu genuinamente surpreso. Senhor Xavier, está recusando uma oportunidade única. Pense bem no que está fazendo. Estou pensando, disse Cauã, dirigindo-se à porta. E minha resposta é não. Quando saiu do hotel, Cauã ligou imediatamente para Fernanda Ribeiro. Fernanda, eles tentaram me comprar. Ofereceram visto, programa especial, tudo o que eu quisesse, desde que eu ficasse calado sobre a discriminação sistemática. E você? Recusei. Agora precisamos intensificar a pressão. Você tem os contatos dos jornalistas internacionais? Tenho. E tenho mais uma coisa. Recebi ligação de 3 ONGs de direitos humanos querendo organizar um protesto em frente ao consulado. Eles estão chamando de visto justo já. Quando? Domingo, às 14. Esperam pelo menos 1000 pessoas. Cauã sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Vou estar lá.
No sábado, ele recebeu uma enxurrada de ligações. Primeiro foi Marcos Santos, presidente do Movimento Negro Unificado. Cauã, seu caso tocou numa ferida que sangra há décadas. Queremos apoiar você de todas as formas possíveis. Depois, Ana Lúcia Ferreira, da ONG Educafro. Temos jovens que desistiram de fazer intercâmbio porque sabem que serão discriminados no processo de visto. Sua luta é a luta de todos eles. Por fim, uma ligação que o emocionou profundamente. Professor Marcos, seu antigo mentor do Centro Comunitário de Madureira. Cauã, meu menino, estou vendo você na TV e lembro do garoto de 12 anos que programava como um gênio. Você cresceu, filho. Não só de tamanho, mas de propósito. Professor, o senhor acha que estou fazendo a coisa certa? Meu filho, você acha que eu passei anos ensinando vocês a usar tecnologia só para conseguir empregos? Não. Eu queria que vocês usassem o conhecimento para mudar o mundo. É isso que você está fazendo. Na manhã de domingo, Cauã chegou a Faria Lima 1 hora antes do protesto. Já havia pessoas se reunindo, carregando faixas e cartazes. Viu jovens negros com camisetas da Afrotec Brasil, mães segurando fotos de filhos que tinham pedidos de visto negados, empresários que haviam passado por situações similares. Quando o protesto começou oficialmente, Cauã ficou impressionado com a diversidade da multidão. Não eram apenas ativistas tradicionais. Havia profissionais liberais, estudantes universitários, famílias inteiras, pessoas de todas as idades e classes sociais. Uma faixa gigante estendia-se na frente do consulado. Racismo não é protocolo diplomático. Tambores ecoavam pelas ruas, misturando ritmos afro-brasileiros com cantos de protesto. Quando Cauã subiu no pequeno palanque improvisado para falar, o silêncio se fez. 2.000 pessoas o olhavam, esperando suas palavras. Não estou aqui só, mas por mim, começou ele, a voz firme, mas emocionada. Estou aqui por cada jovem que desistiu de sonhar com intercâmbio porque sabia que seria julgado pela cor da pele. Por cada empresário que teve sua dignidade questionada por critérios que nunca foram critérios técnicos. Por cada família que se sentiu diminuída quando deveria se sentir orgulhosa. A multidão reagiu com gritos de apoio. Cauã continuou. Eles me ofereceram privilégios para ficar calado, mas privilégio não é direito. Direito é o que todos merecem ter. E é isso que estamos buscando aqui. Não privilégios para alguns, mas direitos para todos. Quando desceu do palanque, Cauã sabia que havia cruzado uma linha definitiva. Não era mais apenas um empresário lutando contra uma injustiça pessoal. Havia se tornado símbolo de uma causa muito maior. E com isso, vinham responsabilidades que jamais havia imaginado carregar. Na segunda-feira seguinte ao protesto, Cauã estava em reunião com sua equipe quando recebeu uma ligação que mudaria completamente a dimensão do caso. O número tinha DDD de Brasília, mas não era do gabinete americano. Senhor Xavier? Aqui é Carolina Mendes, do gabinete do ministro das Relações Exteriores. O ministro gostaria de conversar com o senhor hoje mesmo. É possível vir a Brasília? Cauã estava no Palácio do Itamaraty às 4 da tarde. O ministro Roberto Figueiredo o recebeu em seu gabinete, acompanhado da subsecretária de Assuntos Consulares e de 2 assessores. Senhor Xavier, disse o ministro, indo direto ao ponto. Seu caso transcendeu a esfera individual. Estamos recebendo pressão de várias organizações internacionais de direitos humanos. A ONU quer explicações. A mídia internacional está comparando isso aos casos de discriminação que motivaram protestos nos Estados Unidos. Cauã se manteve atento. Ministro, sempre deixei claro que meu objetivo não é criar crise diplomática, mas sim buscar justiça e mudanças estruturais. Entendo, e é por isso que estou aqui.
Recebi há 2 horas um telefonema do Departamento de Estado americano. Eles estão preocupados com a repercussão internacional e dispostos a negociar mudanças nos protocolos consulares. A subsecretária se manifestou. Senhor Xavier, temos uma oportunidade única de forçar reformas estruturais que beneficiarão milhares de brasileiros, mas precisamos de sua colaboração para conduzir isso de forma diplomática. O que vocês precisam de mim? Queremos que você integre uma comissão bilateral para revisar os protocolos de concessão de vistos. Seria composta por representantes dos 2 governos, organizações civis e especialistas em direitos humanos. Você seria nosso representante principal. Cauã considerou a proposta. Era exatamente o tipo de mudança estrutural que ele buscava. E quanto ao supervisor Miller, aos documentos que comprovam a discriminação sistemática, o ministro suspirou. Essa é a parte mais delicada. Os americanos concordaram em transferir Miller, mas não admitem oficialmente que houve discriminação. Dizem que é uma reorganização administrativa de rotina. Isso não é suficiente, respondeu Cauã. Se não reconhecerem o problema, como podemos ter certeza de que as mudanças serão reais? É aí que entra a comissão, explicou a subsecretária. Ela teria poder de auditoria, acesso a dados estatísticos, capacidade de investigar denúncias. Seria um mecanismo permanente de fiscalização. Cauã estava processando as informações quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda Santos. Saiu mais um vazamento. Planilhas dos últimos 5 anos. Os números são ainda piores do que imaginávamos. Ministro, disse Cauã, mostrando a mensagem. Acabei de receber informações de que há novos documentos vazados. Creio que isso vai intensificar ainda mais a pressão. Naquela mesma tarde, Fernanda Ribeiro publicou uma matéria exclusiva com as novas planilhas. Os dados eram devastadores. Nos últimos 5 anos, a taxa de aprovação de vistos para brasileiros negros era 43% inferior à de brasileiros brancos com perfis socioeconômicos equivalentes. Para jovens de origem periférica, mesmo com diplomas universitários, a taxa despencava para 18%. A repercussão foi imediata e internacional. A CNN International fez uma matéria conectando o caso ao movimento Black Lives Matter. A BBC entrevistou Ahmed Hassan e outros empresários discriminados por Miller em diferentes países. O jornal Le Monde publicou um editorial sobre racismo diplomático institucionalizado. Na quarta-feira, Cauã recebeu uma ligação de Washington. Era congressista Barbara Lee, da Califórnia, conhecida por sua luta pelos direitos civis. Mr. Xavier, estou acompanhando seu caso e quero que saiba que você tem apoio aqui no Congresso americano. Estamos preparando uma audiência sobre práticas discriminatórias em consulados. Gostaria que você viesse prestar depoimento. Congressista, seria uma honra. Perfeito. Estaremos enviando um convite oficial através dos canais diplomáticos. Mas informalmente, quero dizer que você está fazendo a coisa certa. Esse tipo de discriminação mancha a reputação do meu país. Na quinta-feira, a pressão atingiu níveis que ninguém havia previsto. O Senado brasileiro convocou uma audiência pública extraordinária para a semana seguinte. A Comissão de Relações Exteriores queria ouvir depoimentos sobre práticas discriminatórias em processos consulares estrangeiros no Brasil. Cauã estava no escritório quando recebeu a intimação oficial. Entre as pessoas convocadas estavam ele próprio, a embaixadora Margaret Thompson, o supervisor Ethan Miller, representantes de organizações de direitos humanos e jornalistas. Mariana, sua assistente, entrou na sala com uma expressão preocupada. Cauã, você viu as notícias? Acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos estão sendo questionados no Congresso americano. Há quem diga que isso pode afetar a economia dos 2 países. Cauã sentiu o peso da responsabilidade.
O que havia começado como uma questão pessoal estava se transformando em crise diplomática internacional. Naquela noite, ligou para sua mãe. Mãe, acho que as coisas saíram do meu controle. O que era para ser uma luta por justiça está virando problema entre países. Filho, respondeu Bibiana, com a serenidade que sempre demonstrava nos momentos difíceis. Quando a gente mexe em ferida profunda, ela dói antes de sarar. Você não criou esse problema, você só mostrou que ele existia. Mas e se eu causar prejuízos para muita gente inocente? Cauã, quantas pessoas inocentes já foram prejudicadas por esse sistema? Quantos jovens desistiram de sonhos por causa dessa discriminação? Às vezes, precisa doer um pouco para poder melhorar. Na sexta-feira, chegou a notícia que Cauã estava esperando e temendo ao mesmo tempo. A Casa Branca havia emitido uma nota oficial reconhecendo que questões sobre equidade nos processos consulares merecem atenção e revisão cuidadosa. Era o mais próximo de uma admissão oficial de culpa que o governo americano jamais faria. Mas, junto com a nota, veio um aviso através do Itamaraty. Os americanos queriam uma resolução rápida. A audiência no Senado seria o momento decisivo. Tudo seria definido ali. Cauã passou o fim de semana se preparando. Sabia que seria o momento mais importante de sua vida, não apenas para ele, mas para todas as pessoas que representava. Não poderia decepcionar. Cauã estava no Palácio do Itamaraty às 4 da tarde. O ministro Roberto Figueiredo o recebeu em seu gabinete, acompanhado da subsecretária de Assuntos Consulares e de 2 assessores. Senhor Xavier, disse o ministro, indo direto ao ponto. Seu caso transcendeu a esfera individual. Estamos recebendo pressão de várias organizações internacionais de direitos humanos. A ONU quer explicações. A mídia internacional está comparando isso aos casos de discriminação que motivaram protestos nos Estados Unidos. Cauã se manteve atento. Ministro, sempre deixei claro que meu objetivo não é criar crise diplomática, mas sim buscar justiça e mudanças estruturais. Entendo, e é por isso que estou aqui. Recebi há 2 horas um telefonema do Departamento de Estado americano. Eles estão preocupados com a repercussão internacional e dispostos a negociar mudanças nos protocolos consulares. A subsecretária se manifestou. Senhor Xavier, temos uma oportunidade única de forçar reformas estruturais que beneficiarão milhares de brasileiros, mas precisamos de sua colaboração para conduzir isso de forma diplomática. O que vocês precisam de mim? Queremos que você integre uma comissão bilateral para revisar os protocolos de concessão de vistos. Seria composta por representantes dos 2 governos, organizações civis e especialistas em direitos humanos. Você seria nosso representante principal. Cauã considerou a proposta. Era exatamente o tipo de mudança estrutural que ele buscava. E quanto ao supervisor Miller, aos documentos que comprovam a discriminação sistemática, o ministro suspirou. Essa é a parte mais delicada. Os americanos concordaram em transferir Miller, mas não admitem oficialmente que houve discriminação. Dizem que é uma reorganização administrativa de rotina. Isso não é suficiente, respondeu Cauã. Se não reconhecerem o problema, como podemos ter certeza de que as mudanças serão reais? É aí que entra a comissão, explicou a subsecretária. Ela teria poder de auditoria, acesso a dados estatísticos, capacidade de investigar denúncias. Seria um mecanismo permanente de fiscalização. Cauã estava processando as informações quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda Santos. Saiu mais um vazamento. Planilhas dos últimos 5 anos. Os números são ainda piores do que imaginávamos. Ministro, disse Cauã, mostrando a mensagem. Acabei de receber informações de que há novos documentos vazados. Creio que isso vai intensificar ainda mais a pressão.
Naquela mesma tarde, Fernanda Ribeiro publicou uma matéria exclusiva com as novas planilhas. Os dados eram devastadores. Nos últimos 5 anos, a taxa de aprovação de vistos para brasileiros negros era 43% inferior à de brasileiros brancos com perfis socioeconômicos equivalentes. Para jovens de origem periférica, mesmo com diplomas universitários, a taxa despencava para 18%. A repercussão foi imediata e internacional. A CNN International fez uma matéria conectando o caso ao movimento Black Lives Matter. A BBC entrevistou Ahmed Hassan e outros empresários discriminados por Miller em diferentes países. O jornal Le Monde publicou um editorial sobre racismo diplomático institucionalizado. Na quarta-feira, Cauã recebeu uma ligação de Washington. Era a congressista Barbara Lee, da Califórnia, conhecida por sua luta pelos direitos civis. Mr. Xavier, estou acompanhando seu caso e quero que saiba que você tem apoio aqui no Congresso americano. Estamos preparando uma audiência sobre práticas discriminatórias em consulados. Gostaria que você viesse prestar depoimento. Congressista, seria uma honra. Perfeito. Estaremos enviando um convite oficial através dos canais diplomáticos. Mas informalmente, quero dizer que você está fazendo a coisa certa. Esse tipo de discriminação mancha a reputação do meu país. Na quinta-feira, a pressão atingiu níveis que ninguém havia previsto. O Senado brasileiro convocou uma audiência pública extraordinária para a semana seguinte. A Comissão de Relações Exteriores queria ouvir depoimentos sobre práticas discriminatórias em processos consulares estrangeiros no Brasil. Cauã estava no escritório quando recebeu a intimação oficial. Entre as pessoas convocadas estavam ele próprio, a embaixadora Margaret Thompson, o supervisor Ethan Miller, representantes de organizações de direitos humanos e jornalistas. Mariana, sua assistente, entrou na sala com uma expressão preocupada. Cauã, você viu as notícias? Acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos estão sendo questionados no Congresso americano. Há quem diga que isso pode afetar a economia dos dois países. Cauã sentiu o peso da responsabilidade. O que havia começado como uma questão pessoal estava se transformando em crise diplomática internacional. Naquela noite, ligou para sua mãe. Mãe, acho que as coisas saíram do meu controle. O que era para ser uma luta por justiça está virando problema entre países. Filho, respondeu Bibiana, com a serenidade que sempre demonstrava nos momentos difíceis. Quando a gente mexe em ferida profunda, ela dói antes de sarar. Você não criou esse problema, você só mostrou que ele existia. Mas e se eu causar prejuízos para muita gente inocente? Cauã, quantas pessoas inocentes já foram prejudicadas por esse sistema? Quantos jovens desistiram de sonhos por causa dessa discriminação? Às vezes, precisa doer um pouco para poder melhorar. Na sexta-feira, chegou a notícia que Cauã estava esperando e temendo ao mesmo tempo. A Casa Branca havia emitido uma nota oficial reconhecendo que questões sobre equidade nos processos consulares merecem atenção e revisão cuidadosa. Era o mais próximo de uma admissão oficial de culpa que o governo americano jamais faria. Mas, junto com a nota, veio um aviso através do Itamaraty. Os americanos queriam uma resolução rápida. A audiência no Senado seria o momento decisivo. Tudo seria definido ali. Cauã passou o fim de semana se preparando. Sabia que seria o momento mais importante de sua vida, não apenas para ele, mas para todas as pessoas que representava. Não poderia decepcionar. Aos casos que foram rejeitados injustamente nos últimos anos, Hughes hesitou por um momento. Estamos preparados para revisar todos os casos negados nos últimos 3 anos, onde houver indícios de discriminação. Os pedidos poderão ser ressubmetidos, sem taxas adicionais. Cauã sentiu que era um avanço significativo, mas queria garantias concretas. Sr. Hughes,
Como podemos ter certeza de que essas mudanças não são apenas cosméticas? Que não serão abandonadas quando a pressão mediática diminuir? Sr. Xavier, entendo sua preocupação. Por isso, propomos que essa comissão permanente de fiscalização seja estabelecida por acordo formal entre os dois países, com prazo mínimo de 5 anos e renovação automática. Seria um compromisso institucional, não apenas uma promessa política. A reunião se estendeu por 4 horas. Quando terminou, Cauã sabia que haviam conquistado muito mais do que imaginava possível quando tudo começou. Não era apenas uma vitória pessoal. Era uma mudança sistêmica que beneficiaria milhares de pessoas. Naquela tarde, ele convocou uma coletiva de imprensa no escritório da Afrotech Brasil. A sala estava lotada de jornalistas e as principais emissoras transmitiam ao vivo. Há 15 dias, começou Cauã, fui ao consulado americano como um empresário buscando um visto. Saí de lá como um homem que havia descoberto uma verdade incômoda sobre discriminação institucionalizada. Hoje, posso dizer que essa verdade gerou mudanças concretas. Ele explicou os termos do acordo, as reformas que seriam implementadas, os mecanismos de fiscalização. Mas quero deixar claro, continuou, que isso não é o fim da luta, é o começo. Criamos um precedente importante. Discriminação sistemática não será tolerada, mesmo quando disfarçada de critérios técnicos. Uma jornalista perguntou: Cauã, você vai aceitar integrar essa comissão de fiscalização? Sim. É uma responsabilidade que aceito com humildade e determinação. Não posso garantir que nunca mais haverá discriminação, mas posso garantir que, quando houver, será investigada e punida. Após a coletiva, Cauã finalmente teve um momento de silêncio em seu escritório. Olhou pela janela para a movimentação da Faria Lima, pensando em como sua vida havia mudado em 2 semanas. Seu telefone tocou. Era Bibiana. Filho, estou vendo você na TV. Você conseguiu? Conseguimos, mãe. Todos nós. Você, papai, professor, Marcos, Amanda, todas as pessoas que me apoiaram. E agora? O que vem depois? Cauã sorriu. Agora vem o trabalho mais difícil. Garantir que essas mudanças realmente aconteçam e se mantenham. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Sei, mãe. E sabe o que mais? Acho que vou precisar mesmo. Naquela noite, Cauã recebeu centenas de mensagens de apoio. Jovens agradecendo por ter aberto caminhos, empresários relatando experiências similares, ativistas oferecendo ajuda para fiscalizar as mudanças prometidas. Mas a mensagem que mais o emocionou veio de professor Marcos. Cauã, meu menino, hoje você provou que tecnologia não é só sobre computadores e códigos. É sobre usar o conhecimento para transformar o mundo. Estou orgulhoso do homem que você se tornou. Cauã fechou o computador e se preparou para dormir, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Havia vencido uma batalha importante, mas a guerra por igualdade e justiça continuaria. E ele estaria na linha de frente, carregando consigo as lições de Madureira e a responsabilidade de representar milhões de pessoas que compartilhavam seus sonhos e suas lutas. 3 meses depois, Cauã estava de volta ao consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Desta vez, porém, não como solicitante de visto, mas como membro da Comissão Permanente de Fiscalização contra a Discriminação em Processos Consulares, realizando a primeira auditoria oficial sob o programa Visto Justo. O contraste com sua primeira visita era impressionante. O hall de entrada agora exibia cartazes multilingües sobre direitos dos solicitantes e canais para denúncias. Uma faixa discreta, mas visível, informava: este consulado é comprometido com práticas equitativas e transparentes. Amanda Santos, agora promovida a coordenadora de equidade processual, o recebeu na entrada. Cauã, bem-vindo de volta. Desta vez em circunstâncias bem diferentes, disse ela, sorrindo. Amanda, como tem sido a implementação das mudanças?
transformadora. Literalmente. Venha, quero te mostrar algumas coisas. Ela o levou até uma sala que não existia em sua primeira visita, o Centro de Monitoramento de Equidade. Paredes cobertas com gráficos estatísticos em tempo real mostravam taxas de aprovação por demografia, tempos de processamento, resultados de pesquisas de satisfação. Estes são nossos indicadores em tempo real, explicou Amanda, apontando para uma tela grande. Taxa de aprovação geral subiu 23% nos últimos 3 meses. Mais importante, a diferença entre aprovações de candidatos negros e brancos caiu de 43% para 8%. Cauã observou os números com satisfação. E os 8% restantes? Casos legítimos, onde há diferenças objetivas na documentação ou qualificações. Mas agora, cada recusa é revisada por uma segunda instância e justificada por escrito. Acabou a arbitrariedade. Durante a manhã, Cauã acompanhou diversas entrevistas. O que mais o impressionou foi a mudança na postura dos funcionários. Onde antes via pressa e indiferença, agora observava a atenção cuidadosa aos detalhes, perguntas específicas e justificativas claras para qualquer questionamento. Presenciou uma situação que o emocionou profundamente. Uma jovem negra de cidade Tiradentes, formada em engenharia, solicitando visto para um mestrado no MIT. O atendente não apenas analisou cuidadosamente sua documentação, como a parabenizou pela conquista e explicou claramente cada etapa do processo. Há 3 meses, sussurrou. Amanda, essa menina teria sido rejeitada em 5 minutos. Durante o almoço, Cauã se reuniu com o novo supervisor, James Rodrigues, que havia substituído Miller. Sr. Xavier, disse Rodrigues, sei que inicialmente havia ceticismo sobre nossas mudanças. Quero mostrar alguns resultados concretos. Ele apresentou um relatório detalhado. 1.847 casos haviam sido revisados dos últimos 3 anos. Destes, 623 foram identificados como tendo indícios de discriminação, e os solicitantes foram convidados a reapresentar seus pedidos sem custos. A taxa de aprovação na reavaliação foi de 89%. Isso significa que 554 pessoas tiveram seus direitos restaurados, concluiu Rodrigues. Cauã pensou nas histórias por trás desses números. Jovens que haviam desistido de intercâmbios, empresários que perderam oportunidades de negócios, famílias que não puderam visitar parentes, e o treinamento da equipe. Como tem sido a recepção? Inicial resistência de alguns funcionários mais antigos, admitiu Rodrigues. Mas quando começaram a ver os resultados, melhor eficiência, menos recursos, maior satisfação dos usuários, a adesão se tornou genuína. À tarde, Cauã participou de uma sessão de treinamento para novos funcionários. O módulo sobre viés inconsciente e práticas equitativas era ministrado por Dr. Patrícia Reis, do Movimento Negro Unificado, que havia se tornado consultora oficial do programa. A discriminação raramente é explícita, explicava ela para a turma de 8 funcionários. Geralmente se manifesta em decisões aparentemente técnicas, mas influenciadas por preconceitos inconscientes sobre perfis de risco ou credibilidade. Um funcionário jovem levantou a mão. Doutora Patrícia, como podemos ter certeza de que estamos sendo objetivos? Excelente pergunta. Por isso existem os protocolos de dupla revisão e as justificativas obrigatórias. Quando você precisa explicar, por escrito, porque está rejeitando um pedido, é forçado a examinar se suas razões são realmente objetivas. Quando Cauã saiu do consulado no final da tarde, encontrou uma pequena multidão do lado de fora. Não eram manifestantes desta vez. Eram pessoas que haviam sido beneficiadas pelas mudanças. Maria Santos, uma professora de 35 anos, se aproximou dele. Sr. Cauã, sou professora de inglês.
e há 2 anos tive meu visto negado para participar de um curso de especialização na Califórnia. Na semana passada, reapresentei meu pedido através do programa de revisão e foi aprovado. Embarco mês que vem. Um jovem que não deveria ter mais que 20 anos também se aproximou. Meu nome é Rafael, sou de Capão Redondo. Quando o senhor fez aquele protesto, eu era só mais um garoto que achava que universidade americana era coisa para rico. Hoje estou aqui buscando meu visto para uma bolsa de graduação no Texas. E sabe o que mais? Fui tratado com o mesmo respeito que qualquer outro candidato. Essas conversas duraram quase 1 hora. Cauã ouviu história após história de pessoas que haviam recuperado esperanças, realizado sonhos adiados, descoberto que seus direitos eram reais e protegidos. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, ligou para sua mãe. Mãe, hoje vi com meus próprios olhos que as mudanças são reais. Não é só papel, não é só promessa. É gente de verdade tendo suas vidas transformadas. E você, filho, como se sente? Cauã refletiu por um momento. Cansado, mas realizado. E com a certeza de que escolhemos o caminho certo. Não aceitamos os privilégios, lutamos pelos direitos. E funcionou. Seu pai estava certo quando disse que você ia longe. Só que ele não sabia que você ia levar tanta gente junto. Cauã sorriu. De fato, essa era a parte mais gratificante de toda a jornada. Não havia voado sozinho. Havia aberto caminhos para que outros também pudessem voar. 6 meses após a implementação do programa Visto Justo, Cauã recebeu um convite que não esperava. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, queria que ele apresentasse o caso brasileiro em uma conferência hemisférica sobre práticas equitativas em processos consulares. A conferência aconteceu em Buenos Aires, reunindo representantes de 34 países das Américas. Cauã estava nervoso. Seria sua primeira apresentação para um público internacional de alto nível diplomático. Senhoras e senhores, começou ele no auditório principal da OEA. Há 8 meses, eu era apenas mais um empresário brasileiro que havia sofrido discriminação em um processo consular. Hoje, estou aqui para mostrar como um caso individual pode gerar mudanças sistêmicas que beneficiam milhões de pessoas. Durante 45 minutos, Cauã narrou toda a jornada, da rejeição inicial às transformações implementadas. Mostrou gráficos, dados estatísticos, depoimentos de beneficiados. O auditório permaneceu em silêncio absoluto. Quando terminou, a primeira pergunta veio da representante do Canadá. Senhor Xavier, é possível aplicar esse modelo em outros contextos? Nosso país tem consulados em diversos países latino-americanos e recebemos relatórios similares de possível discriminação. Absolutamente, respondeu Cauã. O modelo pode ser adaptado para qualquer sistema consular. O fundamental é transparência, accountability e participação da sociedade civil. O embaixador do México se manifestou. Senhor Xavier, você enfrentou resistência institucional. Como foi possível vencer essa resistência? Embaixador, a chave foi documentação sólida e pressão coordenada. Não bastava denunciar, precisávamos provar. E não bastava provar, precisávamos mobilizar opinião pública e pressão diplomática. Após a apresentação, Cauã foi cercado por representantes de diversos países. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia disse: Senhor Xavier, estamos implementando mudanças em nossos processos para colombianos que solicitam vistos europeus, baseadas no seu modelo. O embaixador da Argentina acrescentou: criamos uma comissão similar para monitorar nossos consulados nos Estados Unidos. Seus métodos estão sendo replicados. Mas a conversa que mais impactou Cauã foi com Sara Okafor, representante da União Africana como observadora na conferência. Senhor Xavier, disse ela, seu caso inspirou mudanças na Europa também.
Consulados americanos e europeus na África estão sendo pressionados a adotar práticas similares. Você criou um precedente global. Naquela noite, no hotel em Buenos Aires, Cauã refletiu sobre o alcance inesperado de sua luta. O que havia começado como um problema pessoal estava se tornando um movimento internacional por equidade em processos consulares. 2 semanas depois, de volta ao Brasil, Cauã recebeu uma ligação que o surpreendeu ainda mais. Era do Ministério das Relações Exteriores da França. Monsieur Xavier, disse a voz do outro lado da linha, em francês carregado de sotaque. Sou Henri Dubois, do consulado francês no Rio de Janeiro. Nosso governo decidiu implementar um programa piloto baseado no modelo Visto Justo. Gostaríamos de sua consultoria. Em 3 meses, Cauã estava trabalhando simultaneamente com consulados franceses, canadenses e alemães no Brasil. Todos queriam evitar crises similares à que havia enfrentado com os americanos. O mais gratificante foi quando recebeu uma ligação de Ahmed Hassan, o empresário marroquino que havia conhecido durante a investigação sobre Miller. Cauã, meu amigo, disse Ahmed, visivelmente empolgado. O consulado americano em Barcelona foi completamente reformado. Implementaram o programa Visto Justo aqui também. Ontem aprovaram meu visto em 15 minutos. 15 minutos. Depois de anos de rejeições arbitrárias. Ahmed, isso é fantástico. E os outros empresários que foram discriminados. Todos sendo contactados para reapresentar seus pedidos. É uma revolução silenciosa, Cauã. Você não imagina quantas vidas está transformando. Naquele mesmo mês, Cauã recebeu uma honraria que jamais havia imaginado. A Universidade Harvard o convidou para receber o Prêmio Liderança em Justiça Social, que seria entregue em uma cerimônia em Boston. Ironicamente, ele precisaria solicitar um visto americano para receber o prêmio. Desta vez, o processo foi diferente. Chegou ao consulado e foi recebido pessoalmente por James Rodrigues. Senhor Xavier, é uma honra processar seu visto para essa viagem tão especial, disse Rodrigues, sorrindo. Creio que desta vez não haverá problemas. A documentação foi analisada cuidadosamente, cada passo explicado com transparência. Em 20 minutos, seu visto estava aprovado. Sabe o que mais? Acrescentou Rodrigues. Seu caso está sendo estudado na Academia Diplomática Americana, como exemplo de como pressão social organizada pode gerar mudanças institucionais positivas. Na cerimônia em Harvard, Cauã dividiu o palco com líderes de direitos humanos de todo o mundo. Em seu discurso de agradecimento disse: "Este prêmio não é meu, pertence a Amanda Santos, que arriscou sua carreira para expor a verdade. Pertence à minha mãe, Bibiana, que me ensinou que dignidade não se negocia. Pertence a professor Marcos, que me mostrou que conhecimento serve para transformar o mundo. E pertence a todos os jovens de periferias que agora sabem que seus sonhos não têm fronteiras." Quando retornou ao Brasil, Cauã encontrou uma carta esperando por ele. Era de uma estudante de 17 anos de cidade Tiradentes. "Senhor Cauã", dizia a carta, "meu nome é Letícia. Sou filha de uma faxineira e um motorista de ônibus. Sempre sonhei em estudar medicina veterinária nos Estados Unidos, mas todo mundo dizia que não era para pessoas como nós. Ontem recebi meu visto aprovado para fazer graduação na Universidade da Califórnia. Só quero dizer obrigada por ter provado que nossos sonhos valem tanto quanto os de qualquer pessoa." Cauã guardou a carta em sua mesa de trabalho, ao lado de outras dezenas similares que recebia toda semana. Cada uma representava uma vida transformada, um sonho realizado, uma barreira derrubada. Naquela noite, durante uma ligação familiar com seus pais, Aloísio disse algo que ficaria para sempre gravado em sua memória. "Filho, trabalhei 40 anos como porteiro.
Via pessoas importantes entrando e saindo todo dia. Sempre me perguntei se um dia alguém da nossa família seria importante também. Hoje sei a resposta. Você não se tornou importante. Você tornou importante a luta de gente como nós. Cauã percebeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era apenas ser um empresário bem-sucedido. Era usar seu sucesso como ferramenta para abrir portas que estavam fechadas para outros, para transformar sistemas injustos em estruturas equitativas, para provar que dignidade e direitos não dependem de cor, classe social ou origem. A luta havia se tornado sua missão de vida. 2 anos após o início de tudo, Cauã estava de volta ao Centro Comunitário de Madureira, onde havia aprendido suas primeiras lições de programação. Desta vez, porém, não era um menino curioso de 12 anos, mas um palestrante convidado para a inauguração do Laboratório Cauã Xavier de Inclusão Digital. O espaço havia sido completamente reformado com recursos da Afrotech Brasil e parcerias internacionais. 50 computadores novos, conexão de alta velocidade, uma biblioteca com livros de tecnologia em português e inglês. Nas paredes, fotos de jovens da comunidade que haviam conseguido intercâmbios, bolsas de estudo e oportunidades internacionais após as mudanças nos processos consulares. Professor Marcos, agora com 67 anos e cabelos completamente brancos, o recebeu com um abraço emocionado. Cauã, meu menino, olha só o que você ajudou a construir. Este laboratório vai atender 500 jovens por ano. E sabe o que mais? Todos eles vão saber que o mundo não tem fronteiras para quem tem conhecimento e dignidade. Durante a cerimônia de inauguração, Cauã observou as crianças explorando os computadores novos com o mesmo brilho nos olhos que ele havia tido 20 anos atrás. Uma menina de cerca de 10 anos se aproximou dele. Tio, é verdade que você começou estudando aqui e agora mora nos Estados Unidos? Cauã sorriu. Não moro nos Estados Unidos, pequena. Moro aqui mesmo, em Madureira. Mas agora posso ir e vir dos Estados Unidos sempre que preciso, porque lutei pelo meu direito de ser tratado com respeito. E eu também posso fazer isso quando crescer? Pode sim. E sabe por quê? Porque agora existem regras que garantem que você será julgada pelo que sabe e pelo que conquistou, não pela cor da sua pele ou pelo bairro onde mora. Após a cerimônia, Cauã visitou a casa onde havia crescido. O apartamento de 2 quartos permanecia quase inalterado, mas havia uma nova decoração na parede da sala. Dezenas de recortes de jornais sobre sua luta, fotos dele recebendo prêmios, cartas de agradecimento de jovens beneficiados pelo programa Visto Justo. Bibiana, agora com 65 anos, preparou um café como nos velhos tempos. Filho, recebo carta quase toda semana de mães agradecendo pelo que você fez. Ontem foi uma senhora do Ceará dizendo que o filho conseguiu visto para estudar medicina em Portugal por causa das mudanças que você provocou. Mãe, isso me deixa mais orgulhoso que qualquer prêmio que já recebi. E você sabe por quê? Disse Aloísio, que havia se aposentado no ano anterior. Porque você entendeu que sucesso individual sem impacto coletivo é vazio. Você usou sua vitória para abrir caminho para outros. Naquela tarde, Cauã recebeu uma ligação que o surpreendeu. Era de Dr. Patrícia Reis, do Movimento Negro Unificado. Cauã, tenho uma notícia que vai te emocionar. A ONU acaba de aprovar uma resolução recomendando que todos os países adotem protocolos baseados no modelo Visto Justo para seus processos consulares. Seu caso virou referência internacional para combate à discriminação institucional. Patrícia, isso é inacreditável. E tem mais. Estão criando um fundo internacional para apoiar jovens de PA. 5 anos após aquela tarde de março que mudou tudo, Cauã Xavier caminhava novamente pelo hall do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Desta vez, porém, não estava sozinho.
Ao seu lado, caminhavam 50 jovens de periferias de toda a grande São Paulo, participantes do primeiro intercâmbio coletivo Visto Justo, um programa que levaria estudantes brasileiros para universidades americanas através de bolsas conquistadas pelos novos protocolos equitativos. O contraste com sua primeira visita era absoluto. Onde antes havia frieza e suspeita, agora havia cartazes de boas-vindas em português. O hall, que parecia opaco e hostil, agora irradiava transparência, com painéis explicativos sobre direitos dos solicitantes e dados estatísticos de aprovação atualizados mensalmente. Amanda Santos, agora diretora nacional do programa Visto Justo para a América Latina, os recebeu com um sorriso radioso. Pessoal, bem-vindos ao consulado. Hoje é um dia histórico. Vocês são o primeiro grupo a viajar através do programa que nasceu da coragem de um de vocês. James Rodrigues, que havia se tornado um defensor convicto das práticas equitativas, se juntou ao grupo. Jovens, disse ele, há 5 anos este lugar funcionava de forma muito diferente. A transformação que vocês vão vivenciar hoje só foi possível porque alguém se recusou a aceitar a injustiça como normal. Cauã observou os rostos dos 50 jovens. Negros, pardos, brancos, todos unidos pela mesma origem humilde e pelos mesmos sonhos grandes. Via em cada um deles um pouco de si mesmo aos 17 anos, quando havia conquistado a bolsa para a UFRJ. Durante a cerimônia de entrega dos vistos, todos previamente aprovados através dos novos critérios transparentes, Cauã foi convidado a falar. Há 5 anos, começou ele, sua voz ecoando pelo mesmo hall onde havia sido humilhado. Eu saí daqui carregando não apenas um papel com uma negativa, mas uma certeza, a de que sistemas injustos só permanecem injustos quando nós permitimos. Os jovens ouviam em silêncio absoluto. Hoje, vocês carregam algo muito mais poderoso que um visto aprovado. Carregam a prova viva de que dignidade é direito, não privilégio. Que sonhos grandes não têm cor nem código postal. Que a periferia pode sonhar tão alto quanto qualquer lugar do mundo. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do hall transformado. Mas lembrem-se sempre, vocês não estão indo apenas para estudar. Estão indo como embaixadores de todos os jovens que virão depois de vocês. Cada sucesso de vocês abre uma porta para mais alguém. Cada conquista de vocês prova que nossa luta valeu a pena. Após a cerimônia, Cauã permaneceu no consulado para uma última reunião de avaliação do programa. Os números eram impressionantes. Em 5 anos, a taxa de aprovação de vistos havia se equalizado completamente entre diferentes grupos demográficos. Mais de 3.000 brasileiros de origem periférica haviam conseguido vistos através dos novos protocolos. O modelo brasileiro havia sido replicado em 67 países. Quando saiu do consulado no final da tarde, Cauã parou na calçada exatamente no mesmo ponto onde havia parado 5 anos antes, após receber a primeira negativa. Fechou os olhos e lembrou-se da sensação de indignação que havia sentido naquele dia, da decisão de não aceitar a injustiça, da ligação para a embaixadora que havia mudado tudo. Seu telefone tocou. Era Bibiana. Filho, vi na TV a cerimônia de hoje. Chorei de orgulho. Você lembra quando era pequeno e eu dizia que você ia voar alto? Lembro, mãe. Pois então, você voou tão alto que levantou todo mundo junto. Seu pai sempre dizia que sucesso de verdade é quando você consegue levar sua comunidade junto. Hoje ele estaria radiante. Aloísio havia falecido no ano anterior, vítima de um infarto fulminante. Cauã ainda sentia sua falta diariamente, mas sabia que o pai havia vivido o suficiente para ver o impacto de sua luta. Mãe, às vezes ainda não acredito no que conseguimos. Filho, você não conseguiu nada sozinho. Você foi apenas o primeiro a ter coragem de dizer que o rei estava nu.
Mas a transformação foi obra de muita gente. Amanda, que arriscou o emprego, os jovens que se mobilizaram, os políticos que nos apoiaram, os jornalistas que investigaram. Você apenas plantou a semente. Quando desligou o telefone, Cauã se dirigiu ao carro. Mas antes de entrar, olhou mais uma vez para o prédio do consulado. Nas janelas espelhadas, via não apenas seu reflexo, mas o de centenas de jovens que haviam passado por ali nos últimos anos, todos tratados com a dignidade que merecem. Lembrou-se das palavras que Bibiana havia dito no hospital, no início de tudo. Filho, voe alto, mas nunca esqueça de onde você veio. Sorriu, sabendo que havia cumprido ambas as partes da orientação materna. Havia voado alto, mais alto do que jamais imaginara possível, mas nunca havia esquecido de onde vinha. E mais importante, havia garantido que outros pudessem voar junto, enquanto dirigia de volta para Madureira, onde mantinha um apartamento próximo ao de sua mãe. Cauã refletiu sobre a jornada. O que havia começado como uma humilhação pessoal havia se transformado na maior conquista coletiva de sua vida. Não eram apenas os prêmios internacionais, os convites para palestras em universidades prestigiosas ou o reconhecimento diplomático que importavam. Era saber que, em algum lugar do mundo, jovens como Ana Clara estavam salvando vidas no espaço, como Letícia estava cuidando de animais, como Rafael estava descobrindo que seus sonhos não tinham fronteiras. Era saber que havia transformado um sistema que perpetuava desigualdades em uma estrutura que promovia oportunidades. Era saber que havia provado, definitivamente, que a força da dignidade é mais poderosa que qualquer barreira artificial criada pelo preconceito. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma carta esperando por ele. Era de uma menina de 8 anos, filha de uma das jovens que havia sido beneficiada pelo programa. Tio Cauã, dizia a carta em letra infantil, minha mãe me contou que você lutou para que crianças como eu possam sonhar grande. Quero que saiba que meu sonho é ser astronauta. E agora eu sei que posso. Cauã guardou a carta ao lado das centenas de outras que havia recebido ao longo dos anos. Cada uma representava uma vida tocada, um futuro expandido, uma barreira derrubada. Olhou pela janela de seu apartamento em Madureira, vendo as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. Via jovens estudando para vestibulares em universidades internacionais, empresários planejando negócios globais, artistas sonhando com intercâmbios culturais, todos sabendo que seriam julgados por seus méritos, não por sua aparência. Essa era a verdadeira transformação, não apenas individual, mas coletiva, não apenas momentânea, mas permanente, não apenas para alguns, mas para todos que viriam depois. Cauã Xavier havia aprendido que a maior vitória não é conseguir atravessar uma porta fechada, mas garantir que essa porta permaneça aberta para sempre, para qualquer pessoa que tenha o direito de passar por ela. E assim, o menino de Madureira, que havia descoberto o mundo através de computadores doados, havia se tornado o homem que abriu o mundo para milhares de outros meninos e meninas, que, como ele, tinham o direito de sonhar sem limites. A luta havia terminado. O legado estava apenas começando. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.